Boa tarde a todos. O meu nome é Cosme Almeida e sou o diretor executivo do Programa Atlântico. Gostava, em nome da Católica Porto Business School, dar-vos as boas-vindas ao nosso webinar Como impulsionar o seu negócio com recurso à inteligência artificial. Agradecemos o vosso interesse e a presença neste primeiro de um ciclo de 13 webinars de lançamento do Programa Atlântico, o herdeiro e sucessor do MBA Atlântico. Procuramos trazer para estes webinars temas de atualidade, mas também temas que vão ser abordados ao longo do programa portanto, vemos estes temas também para vos abrirem um bocadinho o apetite para aquilo que é o programa e contamos fazer o próximo webinar no dia 20 de outubro deste ciclo e, portanto, receberão brevemente notícias sobre o mesmo. Aproveito também aqui para saudar os nossos parceiros. Este é um programa de 3 escolas de negócios das Universidades Católicas Irmãs. O Dr. Luís Fernando Ormel da PUC-Rio, que está aqui como diretor científico do programa pela parte da PUC-Rio, o Dr. António Coimbra, diretor executivo da Católica Luanda Business School e que representa aqui o nosso parceiro angolano. Gostava também de agradecer ao Dr. Ricardo Ribeiro. Eu tenho tido o prazer de aprender um bocadinho do muito que o Ricardo sabe sobre este tema e, portanto, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para partilhar connosco muito do seu saber sobre o tema. E, por último, apresentar-vos o professor Lourenço, é o diretor científico do Programa Atlântico e vai apresentar-nos, em primeira mão, o Programa Atlântico. Portanto, Rui, de gosto e o palco é seu. Muito obrigado. Muito boa tarde. Reitero o agradecimento pelo vosso interesse e participação. Antes de mais, uma palavra breve sobre a estrutura e condução da sessão. Vou introduzir o nosso orador, que nos brindará com o seu conhecimento durante 30 a 35 minutos. Teremos então cerca de 10 minutos para esclarecer questões, pelo que vos convido a que durante a alocução registem o que vos for ocorrendo e enviando as questões através do chat. Subsequentemente, em cerca de 10 minutos, eu partilharei a forma como a Católica Luanda Business School, o IAG da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e a Católica Porto Business School, em resposta a desafios que identificarei, conceberam o Programa Atlântico, a nossa pós-graduação em Gestão para Executivos, com abertura no fim dessa apresentação para eventuais esclarecimentos. E assim concluiremos a nossa sessão. Avançando. O assunto que hoje nos mobiliza neste encontro é de particular atualidade. Implícita está esta questão de quanto a inteligência artificial precisa à gestão. Cada vez mais estarão imbricadas, os desafios o exigem, linhas orientadoras são precisas e a ética na sua utilização novos desafios nos coloca. Para disto nos esclarecer, contamos com um especialista cuja estrada curricular o antecede. Graduado em Gestão de Marketing, com MBA internacional, especialista em tecnologia aplicada aos serviços financeiros, com qualificações pelo MIT e pelas universidades de Oxford e do Texas, e vasta experiência profissional a caminho das 3 dezenas de anos. Eis o Dr. Ricardo Ribeiro, Chief Transformation Officer do Montepio Crédito, a quem agora publicamente, também eu, em nome da Católica Porto Business School, reitero os agradecimentos pela sua generosa contribuição. E a quem cedo a palavra. Doutor, faça favor. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Bom dia a alguns que estão noutras geografias. É um agradecimento especial a todos aqueles que estão a participar aqui nesta sessão. Um agradecimento às diferentes católicas irmãs pela oportunidade e pelo convite que me fizeram para estar hoje aqui. Eu vou partilhar uma pequena apresentação que guiará de alguma forma todo este contínuo sobre como impulsionar o negócio com recurso à inteligência artificial, num contexto de transmitir algum pedaço conceptual e depois então arrancar para alguns exemplos concretos daquilo que pode ser a utilização de AI ou Machine Learning nesse contexto. Mas, embora os conteúdos estejam em inglês, eu vou fazê-los todos em português e, portanto, eu diria que vamos ter a oportunidade, seguramente, depois de ter questões no fim. Deixa-me então partilhar o meu ecrã, por favor. E, portanto, estão a ver o meu ecrã. Quando falamos de inteligência artificial, falamos sobretudo de um conceito que ainda está na esfera da
ficção científica, se quisermos, ou dos filmes que nós vemos, mas sobretudo inteligência artificial, estamos referindo-nos a criar as condições para replicar aquilo que é a capacidade cognitiva do homem, ou do humano, ou até suplantar essa capacidade, e já vamos ter um pouco a oportunidade de ver isso. Mas de uma perspectiva muito, muito simples, ou quase que numa perspectiva conceptual, quando olhamos para a inteligência artificial, olhamos para o mundo real. No mundo real, fazemos um pouco como o humano faz, coleta um conjunto de dados, através das várias formas sensoriais que tem. Depois o seu cérebro não é mais do que milhares de algoritmos de machine learning ou de aprendizado de máquina. Cria modelos, cria heurísticas, faz um conjunto de previsões que levam a uma decisão ou, na prática, a uma informação, um insight que permite tomar uma determinada decisão. E, portanto, são criados modelos de aprendizagem em que estão permanentemente em feedback loop para que se consiga avançar com essa aprendizagem até que se tomam as respectivas decisões no contexto de um processo de decisão ou de ação. Mas quando falamos de inteligência artificial, temos que, de alguma forma, perceber as várias dimensões da inteligência artificial. E a inteligência artificial tem aqui, essencialmente, 3 grandes componentes. Tem verdadeiramente aquela componente totalmente abrangente da AI, que não é mais do que criar as condições para que se consiga desenvolver exatamente as mesmas atividades cognitivas e outras que o humano consegue desenvolver. Depois tem dentro da inteligência artificial aquilo que já hoje está suficientemente desenvolvido, que é o aprendizado de máquina, ou machine learning, com recurso à algoritmia e recurso a um conjunto alargado de dados, aquilo que se denomina também Big Data. Se consegue identificar padrões, conseguem-se identificar clusters, conseguem-se identificar outros dados de decisão que permite, de alguma forma, transformar em informação útil. E dentro do machine learning ainda temos algo que se chama deep learning, que usa sobretudo redes neuronais, que são uma black box, na prática, a grande dificuldade que hoje temos em conseguir explicar os resultados da inteligência artificial quando usamos redes neuronais. Redes neuronais são a tentativa de representação daquilo que é o funcionamento do cérebro humano. Quando tentamos perceber um pouco qual é que é o estado de arte da inteligência artificial, existem 3 camadas, ou 3 camadas sobre aquilo que é a inteligência artificial. Temos aquilo que é a inteligência artificial neuro, ou seja, focada essencialmente numa atividade, numa tarefa, na resolução do problema. E essa sim, já temos há várias décadas feito um trabalho extraordinário e na última década, então, feito trabalhos ainda mais extraordinários, como, por exemplo, pôr a máquina a jogar xadrez, por exemplo, ou colocar a máquina a jogar Go, e o último foi Go, e no Go a máquina da Google conseguiu suplantar aquilo que era o maior jogador de Go do mundo. Aliás, relativamente aos xadrez, não sei se têm acompanhado a polémica que existe, ou que tem existido nos últimos dias, sobre um jogo de xadrez e a capacidade hoje em dia que existe de conseguir fazer ou desenvolver um conjunto de estratégias que não são necessariamente o pensamento humano, mas são da utilização da inteligência artificial, que assistida pelo humano consegue, de alguma forma, aumentar a capacidade do humano quando está a jogar xadrez com outra pessoa. Isso foi um exemplo que está a ser fortemente discutido, que é, na prática, o não jogar de forma fair, até conduzir um carro, reconhecer imagens, etc. Portanto, é nesse contexto que nós estamos hoje. Quando falamos em Artificial General Intelligence, estamos a falar de ficção científica, por enquanto,
e quando falamos de superintelligence, estamos claramente a falar de alguma coisa que nós ainda não sabemos se vai algum dia existir, se vai existir no próximo século, ou se algum dia isto vai acontecer, ou não, ou seja, na capacidade de conseguir suplantar os humanos naquilo que é a capacidade que os humanos têm de resolver problemas. Quando entramos no contexto da inteligência artificial focada na resolução de determinados problemas, podemos subdividir, e isto é importante de alguma forma, do seu ponto de vista conceptual, para que não se utilize muito a lógica mais das buzzwords, mas tenhamos conceitos concretos. Temos a inteligência artificial assistida, e na prática são coisas que nós hoje em dia já estamos muito habituados, que é quando estamos a fazer uma sessão como esta, em que podíamos estar a traduzir em online para diferentes línguas ao mesmo tempo, quando fazemos automação através de robô, na prática, fazer as mesmas tarefas, mas fazê-las mais rápido e fazê-las melhor. Depois temos uma camada de augmentação, ou de aumento das capacidades do humano, que não é mais do que aumentar aquilo que é a capacidade que o humano faz, e isto é essencialmente aquilo que nós hoje temos como self-driving cars, ou carros autónomos ou semi-autónomos, onde nós conseguimos que o carro faça a condução e esteja a reconhecer um conjunto de imagens e de eventos que estão a ocorrer em tempo real, e que de alguma forma nós assistimos a esse fenómeno, podemos interagir, mas estamos a aumentar as capacidades humanas. E depois, de uma forma ainda mais disruptiva, se quisermos, aquilo que se chama Autonomous AI, que será aquilo que é o trabalho que tem vindo a ser feito, por exemplo, a Tesla, nos vários níveis de self-driving car. Mas também em outras atividades, como por exemplo, tudo o que tem a ver com trading em bolsa ou trading no mercado de criptoativos, que hoje já tem um nível de automatização e autonomia muito grande, dependendo das regras que colocamos na estrutura algorítmica ou com base no histórico de informação que possamos ter. E, portanto, o estado de arte de hoje é este. Se olharmos para aquilo que é o desenvolvimento e os investimentos que têm sido feitos na construção de modelos de inteligência artificial e na aplicação de modelos de inteligência artificial, sobretudo machine learning e deep learning, vemos que tem havido um crescimento brutal, nomeadamente nos últimos anos, seja por investimento privado, seja por aquisição de entidades já altamente alavancadas e com um conhecimento muito elevado de machine learning e deep learning, seja por ações de public offering, como veem. Estes são dados muito recentes e temos já dados fechados de 2021. Portanto, não é propriamente um fenómeno recente, por um lado, mas é um fenómeno pelos quais toda a comunidade de investimentos está fortemente interessada e fortemente capacitada também para fazer investimentos em tudo aquilo que permita a utilização da inteligência artificial, em concreto machine learning e deep learning. Ainda do ponto de vista dos conceitos, porque eu acho que é fundamental que tenhamos os conceitos, até porque estamos, quer queremos, quer não, estamos no seio da academia, e no seio da academia temos que ser rigorosos nos conceitos, para que consigamos também depois aplicar os devidos conceitos. É importante que consigamos perceber as grandes diferenças entre machine learning supervisionado e não supervisionado. E, portanto, quando falamos de supervisionado, já explicarei depois no fim, numa perspectiva um pouco mais global, mas quando falamos de supervisionado, falamos essencialmente em fazer previsões quando estamos perante números ou queremos prever números. Queremos prever o salário de um conjunto de pessoas ou de setores, podemos querer prever o PIB, podemos querer fazer previsões sobre a longevidade das pessoas, podemos querer fazer previsões sobre o volume de vendas ou o preço de determinados produtos, inclusivamente fazer previsões sobre preço de ações ou preço de ativos ou securities, dependendo, e outras previsões que podem fazer, sobretudo quando usamos mecanismos de regressão linear ou regressão logística, estamos a prever um número. O outcome é um número.
Quando utilizamos mecanismos de classificação ou técnicas de classificação, estamos sobretudo a fazer previsões binárias, que é cão ou não é cão, é gato ou não é gato, está doente ou não está doente, é spam ou não é spam, muito utilizado nos nossos ferramentas de e-mail, vai entrar em cumprimento ou não vai entrar em cumprimento de crédito, ou eventualmente prever que uma determinada máquina, uma determinada estrutura industrial pode ter um downtime ou não ter um downtime. E a probabilidade disso vir a acontecer. Isto é supervisionado. Portanto, supervisionado significa que eu tenho um objetivo concreto e quero prever esse objetivo, seja um número, seja um label, ou seja uma classificação. Quando entramos no caminho do não supervisionado, partimos à descoberta. E, portanto, não temos um objetivo concreto, mas precisamos de ajuda para identificar, e aqui concretamente no clustering, identificar conjuntos. Identificar conjuntos que têm características próximas, de acordo com os dados, características essas próximas dependendo dos dados que eu tenho, dependendo para que possa, por exemplo, fazer um targeting ou direcionar as minhas ações para determinados consumidores, perceber as características de determinados consumidores, sejam eles potenciais ou sejam eles já clientes, ou até fazer processamento de imagem. Por exemplo, quando nós usamos o Google Fotos ou usamos no nosso iPhone o Photos, por exemplo, quando as nossas fotografias são arrumadas de acordo com determinados clusters e contextos, isto está essencialmente relacionado com o facto dos atributos que tem, porque uma fotografia, quando é retirada, tem um conjunto de atributos, pode ter associados metadados de localização, de cor, de espaço, de contexto, de pessoas, e, portanto, podemos arrumar e dizer, ok, estas foram as fotografias das minhas férias, estas foram as fotografias num determinado local, estas foram as fotografias onde eu estava mais bem disposto, aquelas foram as fotografias onde eu estava mais concentrado. E, portanto, não supervisionado, eu não tenho uma razão concreta, não tenho um objetivo específico, eu estou à procura de perceber melhor os dados. Quando entramos no caminho da redução da dimensão, essencialmente é quando nós usamos grandes volumes de dados. Essencialmente quando usamos Big Data e quando precisamos visualizar Big Data. E fazemos processos de compressão. O que é que isto quer dizer? Sem reduzir a qualidade do resultado final dos modelos de machine learning não supervisionado, criar as condições para reduzir os dados para que o processamento possa ser feito de uma forma rápida e quase que online junto de um determinado cliente num resultado. Por exemplo, quando estamos, por exemplo, na Netflix ou estamos na Amazon, a quantidade de dados é brutal. Se não existir uma lógica de compressão dos próprios dados em termos daquilo que é o Big Data de dados que temos por trás, demoraria muito tempo eu conseguir ter aquilo que é potencialmente os filmes que mais se adequam ao meu estilo ou à minha visualização ou aos meus hábitos. Portanto, por vezes é necessário fazer esta redução. E depois todos os mecanismos de sistemas de recomendação, que é aquilo que nós conhecemos melhor. Nós, nos nossos telemóveis, hoje em dia temos recomendação. Eu, por exemplo, quando saio de casa, o meu iPhone diz-me provavelmente vais para aqui ou vais para ali, porque já está habituado que há determinados trajetos que eu faço a um determinado hora e dia da semana. E, portanto, eu já tenho esse tipo de recomendação. Quando vamos à Amazon ou vamos à Netflix, temos exatamente a mesma coisa, porque vai construindo um perfil à nossa volta. E, portanto, resumindo aqui um pouco, quando eu tenho um objetivo, eu estou perante uma aprendizagem supervisionada. Quando eu não tenho um objetivo e quero explorar os dados, eu estou perante uma aprendizagem não supervisionada, independentemente das ferramentas que eu possa utilizar. Então, afinal, como é que nós convertemos
isto em negócio. Porque no fim do dia, todos nós queremos converter isto em alguma coisa de valor. Eu trouxe aqui vários exemplos, tanto do retalho, da indústria de manufatura, da indústria bancária, da indústria da saúde, e temos aqui vários exemplos que eu vou abordar alguns aqui. Quando olhamos para o retalho, o que é que podemos fazer? Podemos criar mecanismos de previsão da procura, podemos criar mecanismos de previsão daquilo que podem ser as receitas quando estamos a fazer um orçamento, podemos criar mecanismos de otimização nesta relação com os fornecedores relativamente aos produtos, sejam eles raw materials, sejam eles outro tipo de produtos para a nossa comercialização. Podemos otimizar product placement, por exemplo, quando estamos num hipermercado, se verificarmos que existe uma procura maior em determinada estrutura geográfica com algum acesso a computer vision, nós conseguimos colocar um conjunto de produtos mais próximos de um conjunto de clientes que sabemos que fazem esse percurso, por exemplo, ou, eventualmente, sabemos que quem compra fraldas muito provavelmente vai comprar cerveja. Não sei se sabem essa relação já muito antiga e academicamente discutida, mas cientificamente comprovada. Porquê? Porque quem compra fraldas são os homens, porque as senhoras estão em casa a tomar conta das crianças e, portanto, por que não pôr a cerveja ao lado das fraldas? Porque eu, quando vou comprar fraldas, vou comprar cervejas também. E, portanto, quando eu falo disso, também posso estar a falar, quando vou comprar manteiga, se calhar também vou comprar pão, ou vice-versa. Quando falamos do retalho, podemos inclusivamente falar de, como já acontece com a Amazon Go, processos automáticos de check-in e de check-out, sem que haja intervenção humana. Quando olhamos para os processos de manufatura, essencialmente estamos focados em reduzir falhas, defeitos, downtime. Estamos essencialmente focados em criar planos de manutenção preventiva, otimização do recurso à utilização e consumos de energia, redução de desperdício, por exemplo, ou até de routing automatizado, como a Amazon, por exemplo, que tem robôs em toda a sua estrutura de distribuição e de picking, sem ter qualquer intervenção humana, e os robôs comunicam uns entre outros. Quando olhamos para os serviços financeiros, essencialmente olhamos para, neste momento, são os casos que temos mais utilizados. Falamos de previsão de default, ou seja, de incumprimento, previsão de clientes que podem abandonar ou fechar contas bancárias ou abandonar o processo de onboarding numa jornada de adesão a um contrato de crédito, por exemplo. Cada vez mais nós falamos com chatbots, cada vez nós temos processos mais simplificados de conhecer os clientes e de fazer detecção da fraude, que é aquilo que as empresas têm vindo a trabalhar mais, que é a capacidade de forma em tempo real, com base nos dados que já temos dos clientes, apresentar a oferta que está muito mais próxima daquilo que são os desejos daquele cliente, seja pelos dados que o cliente, pelo rastro de dados que o cliente entregou ou que tem no próprio banco, seja por aquilo que se chama alternative data, que são dados que podem vir das plataformas de Open Banking ou até dados rastreados de utilização das redes sociais ou de compras na Amazon ou de outras plataformas que existem hoje. Depois, finalmente, quando chegamos à saúde, aqui é um mundo extraordinário, porque Machine Learning permite, em Computer Vision também, e com Natural Language Processing, permite que se consiga assistir todas as entidades, por exemplo, e os profissionais que estão a fazer testes de diagnóstico, a analisar testes de diagnóstico, e, portanto, permite, de alguma forma, identificar pontos
cuja visão humana não tem essa capacidade, prever doenças, com base no conjunto de histórico, não só da pessoa, como um grande conjunto de dados de outras pessoas, trabalhar naquilo que é research em medicamentos. Aliás, claramente o que é que aconteceu com a RNA no que respeita ao contexto de Covid e como é que nós conseguimos acelerar tão rapidamente a produção de vacinas e também, e importante de alguma forma, a redução do custo pelos aspectos da redução do risco, da redução do risco no internamento, a redução do risco no contexto ambulatório e aquilo que hoje se fala bastante, e há vários projetos que estão a ter bastante dinheiro para desenvolvimento, que se chama medicina personalizada, que é a capacidade de criar e ir ao genoma ou criar proteínas específicas com um determinado objetivo que são incorporadas no corpo humano para, de alguma forma, atacar determinados vírus ou determinadas doenças. Portanto, isto é o que se tem vindo a criar de valor, entre outros exemplos que poderíamos abordar. Gostava de vos abordar sem me alongar muito, eu sei que já estou um bocadinho alongado, mas queria só dar-vos mais duas ou três notas sobre alguns slides mais. Quando pensamos no retorno do investimento, e aqui eu não estou a pôr o denominador, só estou a pôr o numerador desse return on investment, mas sinceramente é preciso sempre pensar que quando falamos de inteligência artificial não temos que falar só na perspectiva da eficiência e na redução do custo. Temos que falar também no aumento dos revenues. Porque a maioria das instituições, nomeadamente instituições bancárias, tem muito a perspectiva da redução do custo. Como é que eu consigo reduzir custo, como é que eu consigo reduzir pessoas, mas mais do que isso, o importante é perceber também como é que eu aumento a minha capacidade de estar em outros canais, de estar em outros locais que eu normalmente não estou, como é que eu crio novos produtos, novos serviços e como é que eu atinjo outro tipo de públicos através da machine learning e inteligência artificial. E, portanto, temos aqui naturalmente savings on time, temos aumento de produtividade, temos redução de custos, mas temos sobretudo, e é aquilo que eu, por norma, gosto de me focar mais, é no aumento da receita. Como é que eu posso aumentar a receita através da inteligência artificial? E quando precisamos de escolher um projeto, qual é que poderá ser a framework importante para nós olharmos para quando queremos desenvolver um projeto dentro das nossas organizações? E aqui nós devemos olhar neste quadrante ou neste framework, em que por um lado temos o ROI, ou seja, Return on Investment, e por outro lado temos outro quadrante que é a complexidade, ou seja, a capacidade de eu conseguir desenvolver este projeto do ponto de vista tecnológico. E claramente temos aqui quatro quadrantes do ponto de vista daquilo que são as prioridades. Se eu tenho baixa complexidade e tenho um elevado valor, deve ser uma prioridade para nós. E é aqui que nós devemos escolher. O que é que está a acontecer em muitas situações no contexto das organizações? Isto é inteligência artificial, é algo tão apelativo como há uns anos atrás ter um nome a dizer blockchain aumentava a capacidade de investimento brutalmente em 10 vezes. Hoje em dia já não é assim, mas pôr ou apresentar um conjunto de projetos e dizer que somos uma empresa altamente alavancada em dados e com bastantes projetos de inteligência artificial é muito interessante, mas no fim do dia, se perguntarem às organizações qual é que é o retorno do investimento que estão a ter sobre a inteligência artificial, todos dizem que ainda não estão a ter retorno a quase nenhum, mas gostariam e esperam ter retorno. Isto acontece muitas vezes porque não se selecionam convenientemente os projetos. E, portanto, é fundamental olhar um pouco para este quadrante e perceber que a prioridade devem ser os projetos que têm elevado valor e baixa complexidade, até, naturalmente, que os projetos que têm baixa complexidade, mas eu tenho baixo valor, eu posso perfeitamente fazer noutra altura qualquer e deixar para o fim, são a menor prioridade que eu tenho. Se eu tenho elevada complexidade, mas também elevado valor, eu sei que
vou ter que despender bastante tempo, sei que vou ter que despender bastante investimento e, portanto, eu tenho que estar muito seguro da capacidade de eu conseguir compensar todo este investimento através do resultado que eu vou obter. E quando entramos no contexto em que eu tenho baixo valor e tenho elevada complexidade, eu diria que este deve ser o último das nossas preocupações do ponto de vista de projeto. Quando avançamos para ou queremos pensar numa organização que quer avançar num contexto altamente alavancada em dados, temos essencialmente que pensar em 5 pontos. O primeiro, e não tem que ser necessariamente o primeiro, mas deve ser o primeiro, está essencialmente relacionado com a necessidade de definir políticas sobre o governo de dados. Sem as políticas bem definidas, nós não conseguimos identificar que dados temos, que dados queremos ter, que dados podemos disponibilizar, quem pode utilizar determinados dados, qual é o nível de privacidade dos dados, quanto tempo eu posso guardar esses dados, qual é o modelo que eu tenho para aceitar esses dados e coletar esses dados, e qual é o nível de segurança que eu tenho sobre esses dados. Depois entramos no outro contexto, que são os silos de dados. Ou seja, todas as organizações têm dados em vários sítios, em várias plataformas, uns na cloud, outros on-prem, outros numas aplicações, outros nos ERPs. Portanto, é a loucura de dados espalhadas por todo lado e mais algum, sem standards, sem capacidade de conseguirem ser interoperáveis. E, portanto, o que é fundamental? Criar um ecossistema de dados que integra várias fontes de dados. Na prática, aquilo que as componentes um pouco mais técnicas chamam um lago de dados, ou um data lake. Depois entramos nas skills, naquilo que é o nosso capital humano, que é que skills temos, que skills precisamos ter. Precisamos de contratar, precisamos de entrar em parcerias, vamos fazer um esforço grande, porque há interesse por parte das pessoas e vamos gerar esse interesse por parte das pessoas nas organizações para fazer o upskill das suas capacidades. Porque, ao fim e ao cabo, nós vamos ter pessoas a mais e há algumas tarefas repetitivas, mas temos que fazer um esforço para alavancar os conhecimentos dessas pessoas, para que elas façam parte deste ecossistema de uma empresa que é driven by data. Pois, essencialmente, o que temos que pensar é que nós queremos resolver problemas. Nós não queremos ter inteligência artificial porque é bonito. Não queremos ter inteligência artificial porque é trendy. Nem queremos fazer investimentos elevadíssimos se depois não tivermos as unhas para tocar guitarra, se quisermos. Portanto, começar por resolver pequenos problemas. Principalmente, como eu disse há pouco, pequenos problemas dos quais o valor é elevado quando os conseguimos resolver. E normalmente são determinadas tarefas repetitivas que não faz sentido nenhum estarem a ser feitas por humanos e que o custo que eu tenho dessas tarefas e o risco que eu tenho dessas tarefas virem a ser menos bem resolvidas porque eu estou a introduzir dados manualmente, porque eu estou a fazer copy-paste de um local para o outro. Portanto, resolver problemas que consigam gerar rápido valor. E depois, por último, a cultura. Isto não é para alguns, isto é para toda a organização. E, portanto, o que temos é que criar um ecossistema à volta e promover um ambiente onde a inteligência artificial é algo positivo, é algo que muda a vida das pessoas, que lhes permite ter um ecossistema de trabalho bem mais produtivo na perspectiva em que eu aprendo mais e tenho mais tempo para aprender dentro das organizações e tenho mais tempo para pensar de forma crítica dentro das organizações. E desmistificar todas estas questões relacionadas com os receios da inteligência artificial e que a inteligência artificial veio para retirar trabalho e condições às pessoas. E entramos nas limitações e na ética. Eu aqui queria-vos transmitir essencialmente 4 pontos de vista. Primeiro, relativamente aos dados. Quando coletamos dados, temos um conjunto de regras que temos que garantir que são aplicáveis, nomeadamente relativamente à privacidade, nomeadamente relativamente à encriptação dos próprios dados,
nomeadamente relativamente àquilo que pode ser dados que não estão contextualizados. E dados que não estão contextualizados não podem ser generalizados. Depois, eu tenho que ser capaz de explicar os modelos, explicar o resultado de um determinado modelo de machine learning. Nós temos que ser capazes de identificar por que razão chegamos a uma determinada previsão, por que razão chegamos a uma determinada classificação, por que razão e como é que isso foi possível chegar até lá. É difícil em determinados momentos, quanto mais complexo for o modelo, mais difícil se torna, nomeadamente nas redes neuronais. Depois, ter uma consideração importante, que ainda não estamos no momento em que conseguimos generalizar. Um determinado modelo para cumprir um determinado objetivo não deve ser generalizado para cumprir outro objetivo ou cumprir um objetivo lateral, ou ser aplicado em populações ou características que são completamente diferentes. Por exemplo, um modelo de scoring de crédito que é aplicado à população portuguesa não deve ser aplicado à população espanhola ou à população do Senegal. São contextos completamente diferentes, embora o objetivo seja o mesmo, os contextos são diferentes. E, por último, ter em consideração algo que é fundamental, que é nós temos por histórico achar que temos muitos dados e, com base nestes dados, nós achamos que os dados estão accurate, ou seja, estão em condições de eu conseguir fazer previsões e treino com base nisso. E quando concluímos, muitas vezes, que esses dados não estão suficientemente equilibrados. Veja um exemplo. O primeiro exemplo foi com o Apple Pay Card, quando se verificou que o modelo de score feito pelo Goldman Sachs, que é quem dá assistência à Apple relativamente ao cartão, se verificou que o score para as senhoras era mais baixo que era o score para os senhores. Como questões que têm vindo a acontecer, por exemplo, quando temos machine learning para fazer filtragem de candidatos para determinadas posições nas empresas, onde existe discriminação de género. E, portanto, esses bias têm que ser previstos desde a primeira hora e temos que desenhar as soluções a pensar nesses contextos. E, portanto, quando entramos em todo este contexto, falamos da ética também, e no contexto da ética temos de definir, desde a primeira hora, quais são os princípios da ética, seja daquilo que é a perspectiva mais filosófica, a perspectiva mais prática, que temos que seguir. E isto não se aplica só ao topo das organizações, isto tem que transparecer por toda a organização. E que, de alguma forma, tem que ligar com aquilo que são os valores das organizações. Estou mesmo a terminar, só dar-vos 2 notas. Isto, inteligência artificial, ou essencialmente machine learning, não é rocket science, em muitos aspectos. Hoje, com plataformas no-code ou low-code, ou seja, com plataformas em que eu arrasto objetos, desde que eu tenha conhecimentos suficientes de estatística, conhecimentos suficientes de processo, qualquer um de nós, e não tem que ter uma formação extraordinária, consegue utilizar plataformas como estão aqui, no contexto AutoML ou Auto Machine Learning, para poder fazer testes, poder identificar e gerar previsões, e depois passar para as equipas técnicas a capacidade de colocar isto em produção e fazer deploys para continuar a usar. Mas para testar e para avaliar modelos, qualquer um de nós tem capacidade de fazer. E eu dou-vos alguns exemplos sobre isso. Isto foi feito no CNAIM. CNAIM é uma plataforma desenvolvida por uma equipa da Suíça e alemã, e é uma plataforma gratuita. Qualquer pessoa, qualquer empresa, qualquer entidade pode desenvolver modelos. Veja, o que está aqui é um modelo que eu desenvolvi, um modelo muito simples, que, com base num conjunto de dados que eu fui obter, faz uma previsão, em termos de classificação, que é provável que com estas características venha a ter diabetes, ou com aquelas características não venha a ter diabetes.
além de me dar uma classificação binária, terá ou não, é previsto que tenha ou não, dá-me também uma probabilidade. E vejam tão simples quanto é este modelo. Foi arrastar. Na prática tenho um CSV Reader, tenho um modelo de dados, tenho uma exploração de dados onde vou perceber o contexto, trabalho ali missing values, porque não convém existirem valores que não existam, porque podem complicar todo o modelo. Depois, partir o modelo entre uma base de dados de testes e uma base de dados de treino. Precisamos treinar um modelo. E depois, com esse modelo, testar, validar se o modelo faz sentido na base de dados de testes, no real. E se faz sentido, avaliamos através de um ROC curve, na prática é a tração, quanto fiel é o modelo, e depois um score, que na prática nos diz a fiabilidade do próprio modelo. Este é um exemplo muito simples, que qualquer um de nós, estudando um bocadinho a plataforma CNAIM, com algum conhecimento de estatística e analítica não muito avançada, o fará. Podemos entrar numa estrutura um bocadinho mais complexa. Este aqui não é mais do que prever default, prever se um determinado cliente vai pagar ou não pagar um empréstimo. Mas mais do que isso, e faz-se através desta regressão logística, mas também, que é importante para quem está a orçamentar, numa área de crédito, é perceber qual é o capital que eu vou ter que alocar para aqueles que vão potencialmente entrar em default. Porque eu tenho que fazer alocação de capital e prever a alocação de capital na minha estrutura de budget, quando eu estou a fazer orçamentos para os próximos anos. Portanto, veja, esta é uma aplicação muito prática, muito simples de fazer numa organização que tenha os dados suficientes para fazer este modelo e testar o modelo. Por último, ainda como modelos, temos aqui um modelo de uma rede neuronal, esta sim, francamente complexa, e na prática para que serve este modelo, ou qual foi o objetivo deste modelo? Foi perceber quais são as intenções de compra numa plataforma e-commerce. É se determinada pessoa vai comprar ou não comprar e o que é que vai comprar. Que é para, de alguma forma, eu conseguir apresentar de forma online a essa pessoa recomendações que estão muito mais próximas daquilo que são as características daquilo que é o histórico de compras ou a navegabilidade que faz na plataforma e-commerce, para que eu tenha um grau de conversão maior na estrutura de compras. A terminar mesmo, queria-vos deixar uma mensagem, e é uma mensagem que eu pratico todos os dias. Não há investimento que pague melhor juro, se quisermos, que o conhecimento. E é por isso que nós hoje estamos aqui no Programa Atlântico, e estuda-se hoje em dia, não é só quando somos jovens, estuda-se pela vida toda, sejamos académicos ou não, que os académicos têm que o fazer, mas sejamos ou não. Se não o fizermos, vamos ficar altamente desatualizados num mundo que está a correr a um ritmo, nomeadamente na última década. Aliás, nós estamos a viver o melhor mundo das últimas décadas, para não dizer das últimas centenas de anos, onde tudo está a ser muito rápido e nós temos de ter a capacidade de conseguir perceber e fazer parte dele. Muito obrigado. E desculpem se demorei muito. Eu vou tirar a minha partilha. Está, Rui, tem que ligar... Unmute, exatamente. Obrigado, Ricardo. Tem que ligar o microfone. Peço desculpa, estava distraído. Muito obrigado por esta interessantíssima comunicação. Eu tenho várias questões em carteira, pessoais. Não sei se os participantes neste momento querem colocar alguma questão ao Dr. Ricardo sobre o que estivemos a ouvir. Eu posso avançar com algumas, isso pode ser que seja estimulante. Vamos então.
até porque não temos muito, a estrutura da ação não deixa muito tempo para este questionamento. Uma das coisas que eu vou arrumar algumas, e o Soutor pega nas que entender e eventualmente conjugando-as, não é? Pode permitir uma melhor gestão do tempo. Uma das coisas que eu aqui ponderei é isto, que é, será que esta coisa da inteligência artificial é só para grandes empresas? Ou seja, tendo nós um tecido muito composto de pequenas e médias, como é que isto, enfim, isto poderá representar um atraso? Haverá alguma ideia de como nós podemos alavancar para esta estrutura do tecido empresarial de modo que não perca, enfim, o balanço nestas coisas? A outra que eu também pensei é esta, o doutor traz-nos, a nós, universidades também, um certo desafio, o desafio de desenvolvermos no perfil dos gestores uma componente forte nesta área. E eu penso que isso faz sentido na medida em que, ao estar a ouvi-lo, me pareceu que o mercado de trabalho estará pouco dotado com pessoas com este tipo de perfil, de competências. Para já são estas as duas questões que eu lhe deixo. Muito bem, e eu respondo desde já. Relativamente à primeira pergunta, se isto é apenas para as grandes empresas ou só as grandes empresas é que têm acesso às ferramentas de machine learning, deep learning e no limite de inteligência artificial, eu diria que assim não deve ser. Mas o problema é mais vasto do que isto, que é o problema parte essencialmente de dois níveis. Em primeiro lugar, temos um ecossistema de startups que está a fazer um excelente trabalho em democratizar o acesso às ferramentas de machine learning de forma simplificada. E, portanto, isto significa que, hoje em dia, num contexto de software as a service, torna-se mais simples às pequenas e médias empresas acederem a estas ferramentas de uma forma muito mais acessível do que era no passado. Depois temos um problema de competências, que é, será que as organizações pequenas e médias, e aqui as universidades, nomeadamente a formação executiva, têm um papel crítico no desenvolvimento das competências destas pessoas e na desmistificação destes conceitos, trazer os gestores intermédios, trazer os operacionais das organizações, das pequenas e médias empresas, e mostrar-lhes o quanto isto é simples. Eu vou dar um exemplo, como alguns sabem, eu dou uma disciplina no MBA da Católica, Porto Business School, e dou em Fintech, essencialmente em tecnologia, e quando eu apresentei todas estas componentes, como apresentei hoje aqui, mais numa parte final, surgiu um interesse enorme. Estamos a falar de médias, grandes empresas e também de pequenas empresas que lá estavam, gestores, pessoas que têm responsabilidades ao mais alto nível, mas também em nível intermédio, e viu-se o interesse das pessoas em perceber que isto afinal é possível. Ou seja, eu posso desenvolver modelos, eu posso perceber modelos e ir falar com a minha chefia ou com a minha estrutura ou com a minha estrutura de board para os poder implementar. Portanto, não é para as grandes empresas, está cada vez mais democratizado. Agora, há claramente, e respondendo à segunda pergunta, está claramente dependente daquilo que é o conhecimento das pessoas nessas organizações, desde a sua estrutura de gestão até à sua estrutura mais operacional. E aí é que as universidades têm um papel fundamental em desenvolver estas competências junto às pessoas. Entretanto, eu vi que há aqui uma pergunta no chat. Sim. Também está a vê-la? Sim.
Ok, pergunta Palandi Júnior, José, como a inteligência artificial pode participar no mundo académico? Será que aí pode substituir o fator humano professor? Ricardo, só um parênteses, deixe-me tirar a hostilidade. É um colega que está a perguntar. É um colega? Mas a pergunta é se a inteligência artificial pode substituir o professor, o fator humano do professor, é isso? Eu, por acaso, é engraçado que eu discuti isso ontem com alguns académicos da Faculdade de Ciência e Tecnologia e estávamos a discutir esse assunto. E a minha visão é esta é a minha visão, e é uma visão muito minha, é pessoal, naturalmente. Não. E eu vou explicar porque é que não. Eu olho para a educação num contexto um pouco diferente daquilo que é a educação que nós temos de uma forma tradicional, se quisermos. Cada vez mais a educação vai ser remota do seu ponto de vista dos conceitos e do seu ponto de vista da capacidade de pensar os conceitos de forma crítica e perceber os conceitos de uma forma muito transversal com o objetivo de resolver problemas. É este seja na componente da filosofia, seja na componente da tecnologia, seja na componente das artes, a capacidade de conseguir obter os conceitos, pensar sobre os conceitos, refletir sobre os conceitos. E isso aí, qualquer inteligência artificial vai ajudar nesse contexto. Okay? Eu posso dar um exemplo. A última formação que fiz em Oxford tinha um agente virtual que estava permanentemente a avaliar o meu foco, quantas vezes eu interrompia os meus colegas nas minhas intervenções, se as minhas intervenções eram relevantes para os outros ou não, e, portanto, tudo isso hoje em dia existe, já está a funcionar. E não precisamos necessariamente, precisamos de quem, naturalmente, consiga ajudar as máquinas a produzir esses conceitos, esses conteúdos. Agora, quando vamos para a sala, e aí é na sala que vamos, em que vamos com os nossos colegas e que vamos resolver problemas, e vamos prototipar, vamos pensar de forma crítica, vamos resolver problemas, e os problemas resolvem-se em equipa, não se resolvem sozinhos, aí sim o professor tem um papel fundamental de desenvolver a criatividade junto às pessoas, de pensar fora da caixa, de criar a capacidade de interação, de dar voz a quem não está a conseguir e de interagir com as pessoas, criando uma hegemonia na capacidade de desenvolver essa aprendizagem prática. E aí é o homem, é o humano, o homem no sentido do H grande, é o humano que é capaz de o fazer, não é a máquina que o vai fazer. Não sei se respondi à pergunta, mas esta é a minha visão. Muito bem. Uma pergunta interessante para as academias. Não tanto pela preocupação, mas pelo desenho das oportunidades a explorar e da evolução combinada com a tecnologia, e, por outro lado, também o papel da interligação entre empresas com as universidades neste segmento que é crescente e ganha força cada vez mais. Temos aqui mais duas questões, nós temos de encerrar no fim dessas questões, da Ana Gomes e de um participante cujo nome não está identificado. Não sei se o Soutor está a ver. Estas questões não vejo aqui. Não, portanto, a Ana Gomes pergunta, ela tem uma preocupação ampla, que é em que medida é que as próprias ferramentas de inteligência artificial nos permitirão, de alguma forma, prever a nossa própria extinção, não é? Ok, isso é uma pergunta difícil. Essa é uma pergunta difícil. Há vários livros muito interessantes sobre essa matéria, desde livros do Kai-Fu Lee, até livros de filosofia ou filosofia sobre tecnologia. Eu diria que nós podemos caminhar para lá.
caminhar para lá se quisermos. Porque nós ao longo dos séculos fomos criando o engenho. E, portanto, sempre numa perspectiva de resolução de problemas. Temos um problema, queremos resolver esse problema. O que esteve em causa ao longo dos séculos foi a aceleração que é cada vez maior. Ou seja, nós, na prática, criamos General Purpose Technology. Se quisermos, a eletricidade foi um General Purpose Technology. Por exemplo, as comunicações foi outro, e a inteligência artificial hoje é um General Purpose Technology, se quisermos, um GPT. Isto um bocadinho mais na gíria daqui das pessoas um pouco mais ligadas a isto. E, portanto, nesse contexto, eu diria que nós vamos querer sempre ir mais além. Agora, o que eu acho ao mesmo tempo é que nós cada vez mais vamos ter a necessidade de explicar e de saber explicar o que é que a AI faz. E, portanto, eu diria que nós vamos estar sempre aqui em saltos numa lógica Metcalfe, quase, não é? Mas vamos ter sempre aqui momentos onde o ecossistema da ética, o ecossistema dos valores, nos vão fazer refletir sobre o percurso que estamos a fazer. E, portanto, o que é que eu posso transmitir sobre isso? Temos a tendência para que a inteligência artificial possa proporcionar a nossa extinção, ou se calhar temos a tendência para que a inteligência artificial possa augmentar, se quisermos, ou aumentar as nossas capacidades. E o que é que isso significará, aumentar as nossas capacidades? Vamos deixar de ser humanos? Se calhar não, se calhar o nosso ser vai ser mais aumentado, as nossas capacidades vão ser mais aumentadas, e, portanto, eu não sei se isso vai ser deixar de ser humano. E, finalmente, temos aqui uma questão mais focada, nomeadamente naquela plataforma do UPNAIM, em que o participante pergunta se o resultado final, o desenlace final da análise, dá opções entre modelos mais simples ou soluções mais complexas. Ok, boa, excelente pergunta. NIME não, há outras, por exemplo, a Microsoft faz isso com uma lógica AutoML. Na prática, nós injetamos os dados e diz-nos quais são os modelos que são mais adaptados. NIME não faz isso por uma razão concreta. Porque a perspectiva de identificar de uma forma automática quais são os melhores modelos não é necessariamente a melhor opção. A melhor opção é pegar num determinado problema e aplicar vários modelos e de forma crítica perceber quais são os modelos que eu posso utilizar, porque eu posso utilizar mais do que um modelo em simultâneo. Para resolver uma parte do problema eu uso um modelo, para resolver uma parte do mesmo problema, outra parte do mesmo problema, eu posso usar outro modelo e combinar modelos. Portanto, eu sou mais apologista de, perante um problema, fazer uma rede neuronal, fazer uma decision tree, uma árvore de decisão, desenvolver uma regressão logística, ou uma regressão linear, ou uma convolution, ou seja, um conjunto de técnicas, e depois perceber das várias técnicas, quase fazer um quadro comparativo, quais são as várias conclusões a que eu posso retirar, e a partir daí definir se é um modelo que eu vou usar ou são vários modelos que eu vou utilizar. E, portanto, NIME permite fazer isso, sim. E disponível já agora para depois enviar informações sobre a plataforma. Eu não sou acionista da plataforma, em primeiro lugar, gosto muito de a utilizar, porque tem um enorme potencial, e porque para mim substitui tudo o que era o meu passado de Excel e outras coisas mais, que hoje em dia, e outras plataformas como SPSS e outras coisas, para mim já são da idade da pedra. Vamos encerrar este período de questões, só dar-lhe o feedback, dado que não estava com acesso aos comentários.
o colega António Andrade dá aqui uma chega, que é como assistente do docente em formação à distância. Temos o caso de Jill Watson, da Universidade de Geórgia. A Ana Gomes agradece também a sua, assim como o José Palandi, também agradece. Está bem? Obrigado. Vamos então, agradeço-lhe também, doutor, foi muito interessante e interpelativo até para os professores e nomeadamente a função das universidades, sua articulação com o mundo empresarial. Vou então passar para a fase final aqui do nosso webinar. Eu vou partilhar aqui uns slides. Estou a abri-los e agora vou partilhá-los. Ora, para eu os partilhar, tenho de vir aqui, compartilhar, e agora vou abri-los para slideshow. Não é isto? Só um momento. E aqui está. Portanto, como eu vos disse, o Programa Atlântico é uma pós-graduação em gestão para executivos, há bocadinho. Ela é da iniciativa destas 3 entidades, destas 3 universidades católicas, a portuguesa, a angolana e a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, através das suas escolas de negócios. A Católica Porto Business School, no caso aqui português, a Católica Luanda Business School, no caso de Angola, e o AG, no caso da PUC-Rio. Nós desenvolvemos, faz anos, um conceito que nos levou a editar um programa que teve bastante sucesso, que foi o MBA Atlântico. Teve 8 edições. E esse programa foi concebido num determinado paradigma. E esse paradigma está aqui explicitado em 3 pontos, que é facultar desenvolvimento e qualificação local e internacional de competências de gestão, proporcionar interculturalidade lusófona, portanto foi um projeto que muito ligado às geografias de língua portuguesa, a partir destes 3 territórios, mas aberto a outros. E, finalmente, promover a prospecção de oportunidades profissionais e de negócio na diversidade das geografias. A mobilidade de profissionais entre geografias, a integração noutras economias e, bem assim, em termos de empresas, promover a criação de empresas próprias ou levar as empresas que se têm mais longe e, eventualmente, até internacionalizá-las. Portanto, este é um conceito que foi testado e aprimorado, e este aprimorado remete para a capacidade de articulação entre estas 3 entidades, que não é dispiciente dada a mobilidade internacional que os participantes têm no quadro do próprio Programa Atlântico, através do antecessor, que é o MBA Atlântico. Quais são os desafios? O mundo mudou, nós tivemos as pandemias. O próprio MBA Atlântico tinha um requisito que, por um lado, era muito bom, mas, por outro lado, trazia os seus problemas. Qual? Era um programa full-time, portanto, obrigava os participantes a estarem ausentes dos seus negócios, da sua vida normal, durante cerca de 1 ano. Portanto, impunha-se manter o paradigma e fazer evoluir a oferta que teria de ser, neste quadro, responder aos desafios de ser integradora de conhecimento, ter uma forte componente pragmática e até acentuá-la na aplicação à vida das organizações, ser muito experiencial em termos interculturais e internacionais, e muito conciliável com os ritmos de trabalho e de vida. A nossa experiência anterior levou-nos a dar uma particular atenção a isto, e ser certificadora de qualificações e o mais ampla possível. Isso foi conseguido com esta resposta diferenciadora que caracteriza o Programa Atlântico, que hoje aqui lançamos, que é ao nível de ser uma resposta integradora, através de módulos mais curtos, mais reforço dos seminários, mais projeto, e ainda acresce sobre isso um projeto de negócio final, um business plan, que solicita a integração dos conhecimentos e o pensar os possíveis aos participantes.
Por outro lado, o pragmatismo, através do reforço da articulação entre o conhecimento estruturado e o conhecimento do terreno, acentuando o contacto com o mundo empresarial. Fortemente experiencial, através de 3 períodos de imersão nas realidades empresariais dos 3 países. Portanto, temos no âmbito deste programa 120 horas dedicadas a esta componente. Conciliável, e aqui conciliável com a vida pessoal e com a vida de trabalho. Estes programas às vezes acabam por criar desafios grandes de sustentabilidade ao longo do programa. Neste caso isso está resolvido, porque alongamos um pouco mais em termos de duração do programa, mas temos cargas semanais leves em horário pós-laboral e em 2 regimes. Numa primeira etapa ele é presencial e numa segunda etapa ele é online com uma turma coletiva das 3 geografias. E amplamente certificadora. Portanto, passa a ter o programa Atlântico, um diploma conferido por cada escola. 2 pós-graduações, uma pela Católica Luanda Business School, outra pela Católica Porto Business School e ainda um MBA Atlântico pelo IAG da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. O programa Atlântico, em síntese, com isto encerro, interessa a todos quantos queiram complementar a sua formação de base, seja ela qual for, com conhecimentos robustos de gestão. E este seja ele qual for, o que é que significa? Significa que, em termos de requisitos de acesso, 2 anos de experiência são o mínimo para se poder tirar rendimento de um programa desta natureza, mas não está a pessoa limitada a não o poder frequentar se não tiver uma graduação superior. Portanto, se tiver um currículo e uma experiência profissional que o justifica, isso é ponderado e é admitido no programa. Portanto, aborda as matérias basilares da gestão das organizações e temas de grande relevância e atualidade. Procuramos com aqueles seminários, são 44 horas de seminários que estão dedicadas no programa, com uma diversidade de temas atuais, enriquecer profundamente esta formação. Dispõe de um muito qualificado e experiente corpo docente, já muito rodado, e beneficia da experiência de cooperação, como eu já o referi, entre estes parceiros, que foi caldeada nas 8 edições do anterior MBA Atlântico. Ainda proporciona uma forte experiência internacional, ampliando a rede de contactos dos participantes nas 3 geografias e permitindo-lhes explorar oportunidades profissionais e de negócio. Aliás, tudo isto está robustecido também por um clube de empresas que nós constituímos para poder, nas diversas geografias, potenciar esta oferta com experiência muito rica e que permita às pessoas ver oportunidades de trabalho e oportunidades de negócio e explorar eventuais parcerias até. Este é o programa Atlântico, a nossa pós-graduação em gestão para executivos. Estamos, neste momento, com ele lançado. Para contactos, podem contactar com o meu colega Cosme Almeida, que é o diretor executivo do programa Atlântico. Foi ele que abriu esta sessão e estão aqui os contactos dele. Neste momento estamos receptivos, quer eu, quer os colegas que representam as outras geografias, as outras escolas, a eventuais questões que nos queiram colocar. Façam favor. E só por uma questão, uma nota, como estamos num formato de webinar, mais uma vez as perguntas terão que ser pelo Q&A. Okay? Portanto, tem que escrever as perguntas caso existam e nós respondemos. Neste formato não podemos ter interação com os participantes. Portanto, o programa tem 128 horas de presenciais, 108 horas online, na segunda etapa.
É um programa que tem 44 horas de seminários e tem 120 horas de imersão internacional nas 3 geografias. E, portanto, nós estamos, a partir de agora, disponíveis para nos contactarem e manifestarem interesse, sem compromisso, obviamente, e ponderamos de forma conjunta em que medida é que esta oportunidade, mesmo havendo interesse, é de facto um investimento, considerando as vossas situações de vida, de carreira e de negócio. Portanto, damos um apoio não só informativo, mas também de ajuda na tomada de decisão, ponderando as vossas circunstâncias e os vossos interesses conjuntamente. Antes de passar a palavra ao professor Luís Fernando Ormel, da PUC-RI, que também nos quer dar um comentário, reforçar uma coisa que o professor Rui disse muito bem, que é este programa, o programa estende-se também para que mesmo as semanas residenciais possam ocorrer em anos civis diferentes. Isto para nós é importante e pensamos que para vocês também, porque permite que se jogue muito com o plafond de férias. Portanto, este programa é um programa que não carece de nenhuma das questões de um full-time, que foi uma das coisas que tivemos muito presentes no nosso exercício. E, Luís, por favor, muito obrigado. Boa tarde, eu sou o professor Luís Fernando Ormeio, do IAG, que é a Escola de Negócios da PUC do Rio de Janeiro. E eu queria complementar uma informação que o professor Rui Lourenço trouxe, que nós teríamos uma fase presencial. Nós aprendemos muito durante a pandemia. A pandemia permitiu que nós usássemos, fossem desenvolvidas ferramentas como essa que nós estamos usando agora do Zoom, e isso permitiu que as escolas também desenvolvessem salas especiais em que pudessem conjugar uma aula presencial com alunos que estivessem remotamente distantes. Então, essa abertura essa proporcionada pela tecnologia permite que, por exemplo, num país de dimensões continentais como o Brasil, nós tenhamos alunos não só do Rio de Janeiro, onde está a PUC-Rio, mas do Brasil inteiro, e eventualmente interessados também de outros países da América do Sul. Da mesma forma, não está restrito apenas a Portugal, mas também outros países da União Europeia, e não está restrito apenas a Angola, mas outros países da África também. Isso só amplia bastante a oportunidade que nós temos de trazer pessoas que comungam da língua portuguesa e tenham interesse por projetos, por programas de gestão internacional, a participarem conosco desse programa, que é realmente algo totalmente inovador. Muito obrigado, Luís. Mas chega importante, até porque mesmo dentro aqui de Portugal, este programa está desenhado para permitir, não obriga ao longo de todo o programa pessoas que estão deslocalizadas ou temporariamente em trabalho ou residindo noutras regiões que não aqui a nossa, onde estamos, no Porto, a frequentarem. Bom. Nós temos aqui uma pergunta do Rodrigues Vicente, que nos pergunta quanto é o investimento. Portanto, o investimento do programa são 9.000 euros mais IVA do lado da Católica Porto Business School, portanto, e não incluindo as viagens, obviamente, e a estadia nas semanas residenciais. Em relação à questão da qualificação, não é um fator eliminatório, até porque o nosso primeiro módulo, portanto, o módulo presencial, também aqui, para clarificar, não sei se ficou claro, em cada geografia nós vamos replicar o programa, portanto, os colegas juntam-se no segundo módulo, mas estamos a falar de uma base com um programa de gestão geral e, portanto, eu diria que permite exatamente fazer este primeiro nivelamento e entrar depois nos temas online, que esses sim, foi um bocadinho o apetite que desafiámos hoje, para irmos a temas já um bocadinho mais evoluídos e que pedem outro tipo de reflexão. Portanto, há uma primeira base, que é um programa geral de gestão, que lhe permitiria, portanto, temos muito gosto em considerar a sua candidatura e depois então receber aqui na escola para podermos falar um bocadinho sobre a adequação do programa ao que pretende, Rodrigues Vicente. E obrigado pela pergunta. Mais alguma questão? Bom, então resta-me agradecer a vossa participação, o vosso interesse e anunciar que no âmbito da promoção deste programa teremos mais seminários, mais webinars, concretamente, e o próximo será no dia 20 de outubro, pela mesma hora, às 18h30, e será subordinado
tendências na área do marketing, portanto, marketing trends. Portanto, ficam convidados desde já e podem passar a palavra a outros eventuais interessados. Nós agradecemos e pode ser bom para todos. Muito obrigado e um bom serão para todos. Obrigado, tá? boa noite a todos. Para o Brasil ainda é Um início de serão. bem cedo e, portanto, uma excelente tarde. Tá? Um grande abraço. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado, Ricardo Ribeiro. Foi um gosto. Gostei imenso. Obrigado, Ricardo. Olá, António. Olá. Boa tarde, boa noite a todos. Muito obrigado também. António também. Sou Paulo. Boa noite, Dr. Ricardo Ribeiro. Conseguiste vir? Consegui, estive aqui discretinho, mas consegui vir e adorei a apresentação. Realmente é um tema absolutamente interessante. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado a todos. Foi um prazer estar aqui. Muito agradecido pelo convite. Até à próxima. Até à próxima. Muito obrigado. Obrigado.